Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos assistem. Senhor presidente, venho destacar a realização de uma audiência pública na manhã de hoje pela Comissão de Educação da Casa, que teve à frente na condução dos trabalhos seu presidente, deputado Roberto Costa, contou com a participação também do presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Hélito do Curso, para discutir a medida provisória 263/2017 do Governo do Estado. Lá estiveram presentes o senhor Técio Dominici, presidente da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Maranhão, o senhor Clineu César Coelho Filho, presidente da Federação Maranhense de Tênis, o senhor Márcio Souza, presidente da Federação de Motociclismo do Maranhão, a senhora Leninha, representante do Movimento Coletivo de Mulheres com Deficiência, o senhor Dilson Bessa, conselheiro nacional de saúde, o senhor Carlos Pimenta, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor Carlivan Braga, representando o Fórum Metropolitano das Entidades de Pessoa com Deficiência e Patologia, a senhora Priscila Celares, representando a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Maranhão, o senhor Antônio Rocha, diretor de esporte da Escola de Cegos do Maranhão, e a senhora Denise Martins de Araújo, presidente do Conselho de Educação Física do Maranhão. Todos esses representantes lá estavam, senhoras e senhores, porque diferente do que eu já vinha acompanhando aqui na Assembleia, onde sindicatos, entidades representativas de categoria vinham e buscavam essa casa para ampliar e conquistar direitos, lá estiveram hoje, tristemente, tão somente para não ver os seus direitos sendo retirados pelo governo do Estado. E retirados por uma medida arbitrária do governador Flávio Dino, uma medida provisória que foi editada sem discutir com aqueles que fazem o esporte do Maranhão. E do que trata essa medida provisória? Altera o Conselho Estadual de Esportes e o Fundo Estadual de Esportes, mas altera para o mal, altera para retirar a participação popular no Conselho e começa fazendo o seguinte, retirando o caráter deliberativo e controlador do Conselho Estadual. Então, para que vai servir o Conselho Estadual daqui para frente? Só para dizer amém às vontades do governador? Mas é isso que ele tem feito com as últimas matérias encaminhadas para cá. O modelo adotado pelo governo Flávio Dino é o de desmonte dos conselhos de controle social, retirando a participação daqueles que deveriam estar ali para ajudar o poder público a exercer a sua função, principalmente na aplicação dos recursos públicos. O governador Flávio Dino retirou com a medida provisória a expressão de que o Conselho seria composto por representantes dos mais diversos segmentos, com maioria de representantes da sociedade civil. E aí ele retira esse termo, por quê? Porque ele retirou os representantes da sociedade civil. E quem foram esses representantes que o governador Flávio Dino retirou? O representante dos clubes profissionais do Estado do Maranhão, e aqui nesta casa nós temos representantes dos clubes profissionais, mas foi retirado pelo governador Flávio Dino do Conselho com a medida provisória. O representante da imprensa esportiva. O que é isso? Qual é o problema do governador Flávio Dino em ter um representante da imprensa esportiva no Conselho Estadual de Esporte? E é assim que vai acontecer? O governador vai retirar o representante da imprensa esportiva e nós vamos ficar todo mundo calado, aceitando essa arbitrariedade do governador do Estado? Mas o governador foi além. O governador retirou, senhoras e senhores deputados, o representante da pessoa com deficiência do assento do Conselho de Esporte. E hoje estava a galeria do plenarinho lotada de pessoas do movimento em luta em defesa das pessoas com deficiência para não deixar isso acontecer. No momento onde o Brasil se destaca com o paradesporto, no momento onde o Brasil sediou uma Olimpíada, uma Paralimpíada e diversas atividades, nós temos aqui a Escola de Cegos, temos o CEDEMAC, que tem um time de futebol, temos também
o vôlei, dos cadeirantes, temos diversas modalidades esportivas com a participação dos deficientes físicos. Retirou, senhores e senhoras deputados, a garantia de participação mínima de 20% das mulheres na composição do Conselho de Esporte. E aí a pergunta que fica, nós vamos aceitar, na véspera do Dia Internacional da Mulher, no mês da mulher, nós vamos aceitar o governador Flávio Dino, que retirou a participação das mulheres do Conselho Estadual de Esporte, e vamos dizer amém aqui, na CCJ e no plenário dessa casa? Tenho certeza que não, senhoras e senhores deputados. Eu já disse que o governador Flávio Dino pode muito, mas ele não pode tudo. E essa ele não vai ganhar. Retirar a pessoa com deficiência do Conselho de Esporte Estadual de Esporte do Maranhão, retirar a garantia da participação das mulheres. Mas eu vou além. Mais à frente, todos os conselhos, os senhores e as senhoras sabem, o presidente é eleito pelos membros que o compõem. E é assim que constava no texto da lei. A participação dos membros para a eleição do presidente, de forma alternada. Um mandato, um presidente representando o governo do Estado, outro mandato, um presidente representando os movimentos populares. Mas o governador acabou com a eleição. Ele tem alergia ao processo democrático. Ele editou uma medida provisória onde diz que o presidente será o secretário de Estado de Esporte, independente de mandato. É assim que está nos termos da lei, da medida provisória que foi encaminhada a essa casa. Então, senhoras e senhores, por conta disso, debatemos, discutimos na audiência pública e, ao final, foi apresentada uma emenda, não por mim, ou pelo deputado Roberto Costa, ou deputado Hélito, que lá estavam presentes, mas por todas as entidades que lá participaram, no sentido de garantir, pelo menos, o direito que lhes foi assegurado ao longo dos anos. E é isso que nós temos que começar a parar de fazer nessa casa, parar a homologação do desmonte dos conselhos populares no Estado do Maranhão. Foi assim que aconteceu com o Fundo de Benefícios do FUNBEM, quando o governador retirou o representante dos servidores, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Foi assim que aconteceu no Conselho da Polícia Civil, quando o projeto de lei chegou a esta casa. Um projeto que acaba com o Conselho de Polícia Civil. Foi assim que aconteceu com o Conselho Universitário do Maranhão, quando o governador mandou uma proposta de criação do Conselho Universitário do Maranhão a essa casa, sem contemplar estudantes, com 2 únicos professores, nomeados e indicados diretamente por ele. Deputado Eduardo. Ainda bem que nós conseguimos, já concluo, senhor presidente, ainda bem que nós conseguimos reverter no caso do Conselho Universitário, mas no caso do FUNBEM nós fomos derrotados. E que, na verdade, quem foi derrotado não fomos nós, foram os servidores do Estado do Maranhão. Mas tenho certeza que, em relação ao Conselho Estadual de Esportes e ao Fundo Estadual de Esporte, amanhã teremos a oportunidade de corrigir essa injustiça do governador Flávio Dino, aprovando a emenda que foi apresentada pelas entidades. E, logo após a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, virá para o debate no plenário. E aí sim, essa casa vai mostrar se realmente defende a pessoa com deficiência, se defende a participação das mulheres, o empoderamento da mulher, se defende a participação da imprensa esportiva na composição do Conselho Estadual de Esporte. E é isso que eu tenho certeza que vai acontecer. Iremos corrigir essa injustiça, esse golpe do governador Flávio Dino em relação ao esporte maranhense.